O mundo dos negócios certamente não é simples. Símbolo disso são algumas empresas que já foram muito grandes em determinada época, mas passaram por momentos difíceis e acabaram não conseguindo superar esses momentos, chegando até mesmo a falir. Decisões estratégicas equivocadas, falta de gestão, mudanças no mercado e na sociedade. São vários fatores que podem levar a esse caminho. No vídeo de hoje, então, falaremos sobre empresas que faliram. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre algumas empresas que faliram e hoje eu tô aqui com o Digo Black por trás das câmeras para me dar a meta de likes. A like hoje eu quero 7.530. 7.530 likes e vamos começar falando da Varig. Julho de 2006 foi um mês triste para a aviação no Brasil. A companhia aérea mais antiga do país enfrentava uma grande crise financeira desde o fim dos anos 90. E no seu último ano, apesar de não receberem há 4 meses, os trabalhadores continuavam voando, demonstrando o nível de importância que cada um dava para a empresa. A Varig foi vendida em um leilão no dia 20 de julho de 2006. Uma semana depois, a empresa então demitiu mais de 5.000 pessoas em um único dia. Mas por que a Varig faliu? A Varig teve problemas mesmo com bons resultados. Ela era uma empresa conhecida no Brasil todo e, como a gente falou, foi a primeira empresa aérea do Brasil e também por muito tempo foi a única empresa aérea no Brasil que fazia trajetos para fora do país. Então, se tu ia para fora, tu tinha que voar com a Varig. Logo depois que o governo mudou no país, a gente viveu o governo militar, logo em seguida a gente teve uma mudança do governo e com isso houve o congelamento do preço das passagens. E isso foi um primeiro fator que afetou então a Varig. O outro fator foi justamente a quebra desse monopólio que aconteceu, onde a Varig, depois de 18 anos, deixou de ser a única que fazia rotas Brasil e exterior. Então isso acabou em 91, no governo do Fernando Collor, quando a VASP e a Transbrasil também começaram a voar para o exterior. E além disso, outras empresas, como por exemplo empresas americanas, como a American Airlines, a United, a Continental e a Delta, começaram a voar para o Brasil e aqui nessa competição acabava sendo uma competição um pouco desleal, porque tinham cerca de 2.000 aviões para poder fazer esses voos, enquanto as empresas do Brasil somadas tinham cerca de 200 aviões. E em 2003, a empresa que tentava se expandir para poder se manter no mercado já alugava aviões há algum tempo e não conseguiu pagar o aluguel desses aviões. A General Electric, que alugava aviões para a Varig, chegou a pedir na justiça para que 27 aviões que estavam com a Varig naquela época fossem devolvidos, Mas depois acabou mudando de ideia, reduziu o preço do aluguel para poder se ajustar na nova realidade da Varig, tudo por conta da mudança do governo, E pediu ali mudanças na direção da empresa, ou seja, uma forma de mostrar que a Varig ainda tinha um caminho pela frente. A Varig não conseguia se reestruturar e tinha muitas dívidas e custos altos. Então em 2005 pediu recuperação judicial e um novo jeito de tentar evitar a falência. Mas depois de 13 meses, a Varig se dividiu em duas, uma nova Varig, uma sem dívidas e uma outra ficando com todas as dívidas que alcançavam 8 bilhões de reais. Essa nova Varig que surgiu, que foi criada, que não tinha nenhuma dívida, foi vendida por 52 milhões de reais, o que é muito pouco, O tamanho de uma empresa, justamente porque ela não tinha nada, ela não carregava nada com ela. A outra empresa que tinha 8 bilhões em dívida consumiu tudo que a Varig tinha em posse, ou então que tinha em dinheiro, E ela foi vendida então por 52 milhões à Volo do Brasil, que é uma sociedade de empresários brasileiros, que é liderado por Marco Antônio Aldi. Então esse grupo de empresários passaram a mandar na Varig e esses novos donos em algum momento tiveram problemas pessoais, brigaram, E a Varig acabou sendo vendida para a Gol por 320 milhões de dólares em 2007. Então a empresa já estava valendo bem mais novamente, Isso muito por conta dos aviões que a empresa conseguiu manter durante o processo ali de falência, Então alguns aviões foram usados pela Gol, mas a Varig em si, a empresa, acabou falindo. Agora a gente vai falar da South Rock Capital, que é responsável pelo Starbucks e também pelo Subway aqui no Brasil. A South Rock Capital, empresa que opera Starbucks, Subway e outros aqui no Brasil, entrou com um pedido de recuperação judicial em São Paulo. A empresa alega dívidas de 1 bilhão e 800 milhões de reais e a decisão de recorrer à recuperação judicial foi tomada para proteger financeiramente os ativos da empresa aqui no Brasil. Um detalhe importante é que esse pedido de recuperação judicial, ou de um aviso que a empresa está quebrada, foi acelerado porque na semana passada a empresa perdeu a licença para usar a marca Starbucks aqui no Brasil. A empresa paga um licenciamento para a marca, para poder utilizar num país do tamanho do Brasil, provavelmente não deve ser algo barato, E por conta dos problemas que vinha passando na parte financeira, já não estava mais conseguindo manter o pagamento e por isso, então, acabou perdendo o direito a utilizar o Starbucks. A empresa fala que já tem um acordo ali com o Starbucks para poder voltar a utilizar o nome, Isso é fundamental para 187 lojas que operam, então, o Starbucks aqui no Brasil. Vai lembrar que a mesma empresa, em 2022, se tornou responsável pelo Subway no Brasil, que tem uma rede de 1.600 unidades no país e, por isso, é a franquia de alimentos, envolvendo ali de tudo, McDonald's, Burger King, Subway, Bob's, Habib's. Tudo pode se fazer uma franquia, Tem Gendai, Gendai.
Tem Shine Box. Tem um monte, né? De comida tem um monte. Sim. E essa é a maior do Brasil, a Subway, né? Então, tipo assim, muita gente trabalha aqui, muita gente depende de tá tudo bem, né? Então a empresa já perdeu um direito, que ela agora alega que vai conseguir corrigir, né? Mas se no futuro acontecer também ali no Subway, imagina afetando 1.600 lojas de uma vez só, né? Tem como alguma dessas lojas pedir indenização por ser prejudicada desse jeito? O contrato, de alguma forma, deve falar disso, né? Pode crer, Você verdade. tá pagando pra poder ter o direito. Tem que ter um seguro, né? E aí o outro, a única função basicamente é ser dono do direito. Sim. E aí o outro perde o direito de usar o direito. Agora a gente vai falar da Kodak, que é uma empresa que ficou tão grande, que na época ela chegou a ter uma cidade em volta dela de pessoas que viviam para trabalhar na Kodak. Por muito tempo, inclusive, foi dado como um caso de sucesso de uma empresa que apoiou uma comunidade e tudo mais. Assim como, por exemplo, a gente vê a Disney com pessoas que vivem ao redor da Disney para poder trabalhar por ali. A gente tem o Beto Carreiro no Brasil, que tem pessoas que trabalham, que são todas de Penha, né? Que é a cidade onde tem o Beto Carreiro, para poder ajudar. Então, a Kodak foi uma empresa que ficou realmente muito grande, tinha milhares de funcionários, e ela foi fundada lá em 88. Ela é uma empresa norte-americana e ela se envolveu dentro do mundo da fotografia. Ela fez os primeiros filmes flexíveis na época, e ela também fez câmeras acessíveis. Na época, ter uma câmera... Imagina, hoje em dia ter uma câmera é caro, certo? Naquela época, em 1888, era muito caro. Eles fizeram então câmeras muito mais acessíveis na época e ajudaram a popularizar a fotografia de uma forma em geral, não só o produto deles. Eles fizeram as pessoas terem as primeiras câmeras. E o foco deles por muito tempo não foi nessas câmeras, por incrível que pareça, era no desenvolvimento de filmes fotográficos, que eram utilizados para poder revelar essa foto, né? Então, cada vez mais eles queriam fazer uma foto melhor, de uma qualidade melhor, e isso no futuro, inclusive, foi o motivo da falência da empresa, por ficar preso nesse método de venda, de focar mais no filme do que na câmera. Mas, pra gente ver como realmente eles tinham já um bom produto, que era a câmera na mão, até 1900 eles já tinham vendido 100 mil unidades da câmera, que estava se tornando tendência, boa parte das câmeras do mundo eram deles, e esse número só foi começar a diminuir lá nos anos 80. Então, por muito tempo a Kodak foi líder do mercado e disparadamente líder, né? Na época, nos anos 80, surgiu a Fuji, que era uma concorrente do Japão, que entrou no mercado com câmeras e filmes com preços mais baixos que o da Kodak. A Kodak sempre bateu nessa tecla de ter o preço mais baixo do mercado. Então, tipo, não tinha ninguém que ganhava da Kodak. Do nada surgiu uma grande com dinheiro suficiente para poder fazer isso. Pô, mano, eu lembro muito lá na cidade do meu avô, em Butiá, tá ligado? No Rio Grande do Sul, que ele tinha uma máquina Kodak e ele ia revelar as fotos dele numa lojinha que todo site que tem, né? Que era grande, bem grande, assim, o nome Fuji. Fuji? Era muito doido, mano. E daí eu lembro que ele sempre falava assim, não, vamos lá, eu tenho que revelar minhas fotos na Fuji, que era tipo o nome da marca, né? E daí a gente ia lá e os caras faziam tudo certinho, esperava acho que 1h30, mais ou menos assim. Aí meu avô tava pronto, mano. Eu achava muito doido. E na época não podia errar a foto, né? Não tu ia tirar foto, tinha que tirar que saísse e ia sair no filme, Sim. né? E por mais que a empresa tivesse na mão ali todo o mercado de filmes e boa parte do mercado de câmeras, né? Em 1975, um engenheiro da empresa chamado Steven Sasson criou a primeira câmera digital. E ele criou a câmera digital, chegou lá na empresa e mostrou, tá aqui, tá criada, a gente pode vender. A empresa viu aquilo, ficou, né, apavorada, porque falou, pô, a nossa maior venda é o filme. Se tiver uma câmera digital, acaba o filme. Então esconde essa invenção lá no fundo da gaveta, porque isso aqui vai acabar com o nosso negócio. Não pode existir uma câmera digital. Só que, obviamente, ele saiu dali, já que não conseguiu um acordo dentro da Kodak, ele foi para outros locais, conseguiu um acordo com outras empresas, e aí o mercado se adaptou, foi pro lado da câmera digital, e quando a Kodak viu e quis voltar no tempo e falar, não, putz, eu acho que dava realmente pra gente investir, né, na câmera digital. A empresa não conseguiu mais, já tinha perdido o mercado. Ela chegou a ter o valor mais alto de mercado em 97, com 31 bilhões de dólares, ainda ficou um bom tempo ali operando bem e tudo mais. Mas quando a Kodak entrou nesse mundo das câmeras digitais, ela já entrou como uma quarta marca, já tinha a Canon, já tinha a Sony e tinha a Fuji, que já tinha crescido, como a gente falou, nos anos 80 e concorria com ela na parte que inclusive ela já dominava. Ou seja, onde ela dominava, ela tava perdendo pra Fuji. E onde ela não dominava e tava entrando, ela era a quarta marca, né? Como a empresa era muito grande, tinha muitos custos, teve que fazer uma declaração de falência que aconteceu em 2012. E logo em seguida, então, a empresa fechou para o mercado fotográfico, o que foi muito impactante. Ela acabou saindo do processo de falência em 2013, onde ela vendeu algumas patentes de criação que ela tinha para algumas empresas muito grandes como Apple, Google e Facebook. E ela acabou abandonando vários projetos que ela acreditava e que no futuro podem aparecer por aqui e que na verdade foram criados lá pela Kodak. Um detalhe é que em 2020 a empresa anunciou que quer entrar no setor farmacêutico. Então não tem nada a ver, né, com a Kodak. Mano. E pode acontecer.
Claro. Pode acontecer. A Nintendo surge de baralho, né? Os caras faziam baralhos. Sério? Aí Pô, depois não foram, se você parar pra pensar, faz sentido, né? Porque antigamente não tinha videogame. Sim, claro. Não tinha como ter, não tinha nem luz, tá ligado? Então como é que ia ter videogame? Não tinha videogame. Então os caras faziam o quê? Outros jogos. Tá Jogo de ligado? baralho. Foram se adaptando e em algum Pode momento a crer. gente fala, a gente já faz carta, por que a gente não faz videogame? Que doideira, né? Agora a gente vai falar da Nokia. A Nokia é uma empresa da Finlândia, começou em 1865 em Tampere, criada por Fredrik Idestam para produzir papel. Em 1868, Leo Mechelin se juntou à empresa com uma nova fábrica na cidade de Nokia, que deu então um novo nome para a empresa. Durante a Primeira Guerra, a Nokia quase fechou, mas se adaptou às necessidades da época e passou a fazer produtos de borracha, cabos e eletrônicos, entrando de vez no setor de tecnologia. O primeiro passo no mundo dos celulares foi com telefones para carros, o que era considerado um luxo para aquela época. O salto veio quando Gorbachev, líder da União Soviética, passou a utilizar telefones feitos pela Nokia. Então, nos anos 90, todo mundo que tinha um celular tinha um Nokia. Na época não tinha muito o que fazer, porque todo celular também era muito caro. A Nokia, basicamente igual a Kodak fez, né? Apareceu no mercado, deu uma opção muito mais barata. E em 95, por incrível que pareça, em 95, muito tempo atrás, né? A empresa já tinha lucrado $1 bilhão vendendo celulares. Olha que doideira. Em 99, eles tinham lucrado 4 bilhões e estavam expandindo cada vez mais o mercado e o próprio mercado. É mais uma dessas empresas que ajudou a criar o mercado Expandiu, em si, né? né? Só pra ter uma ideia, em 98 já tinham feito 100 milhões de telefones, uma venda total de $20 bilhões e 2,6 bilhões de dólares de lucro, o que na época era muito grande. Então, naquela época, as pessoas falavam, então quer dizer que tem um Nokia em vez de um iPhone, no caso, né? Isso, provavelmente ia falar, vou pegar meu Nokia. Uhum. Em 2000, a empresa tinha 55 mil funcionários em 140 países e tinha 30% do mercado. Ou seja, a cada 10 celulares que existiam, 3 eram da Nokia, o que era o dobro da Motorola, que era a principal concorrente da Nokia naquela época. Então a gente tinha várias marcas também ocupando o mercado, mas nenhuma ainda ocupando de uma forma muito grande. Até que teve a chegada do iOS e do Android. Com a chegada da Apple e também do Android, a Nokia ficou para trás por não adotar esses sistemas. E por incrível que pareça, ela só foi perder a liderança em 2011 para o iPhone, né? Quando passou a ser o celular mais vendido. E depois disso, ela tentou uma parceria com a Microsoft, que fez, eu acho que o pior celular da história, né? Então, tipo assim, foi uma aposta horrível, né? E ela vendeu sua divisão de celulares por 17 bilhões em 2013, conseguiu fazer uma grana ainda antes de fato, né, se ausentar do mercado. E em 2016, a Microsoft vendeu o que restava da Nokia para duas empresas, a Foxconn e a HMD Global. E a segunda empresa tentou lançar de volta Nokia dentro do mercado, né? Dessa vez no modelo básico, de novo tentando apelar pro lado financeiro, né? A partir de $99 lá fora. Então aqui no Brasil seriam uns 10 mil reais. Mas, né, lá pra eles é barato. Então lá é $99 um celular desse. E eles usam o padrão iOS. Ou seja, é igual a um Apple, né? Pô, mas imagina que doideira, um Nokia com iOS. Então, pode chegar aqui no Brasil em algum momento também, virar um concorrente barato. Eu falei 10 mil reais é brincando, né? Sim. Vai dar o quê? 500 reais aí na conversão normal, mais o imposto, vou botar mais 500. Vai botar aí R$1.000. Pode crer. R$1.000, um celular igualzinho ao iPhone, ia vender pra caramba no Brasil, né? Tipo aquele... Então pode ser a volta realmente da Nokia aí, quem sabe. Aquele iPhone C, lembra? 5C. Mas esse aí já é caro também. Não, já é uns 3 mil reais, não é? Não, era 1.500. 1.500? Era. Não, mas numa época que 1.500 era mais, né? Não, então, é que na época que ele era de plástico. Agora o novo que veio, eu acho que é por essa faixa aí. 2.500, 3. Um celular novo da Apple hoje é 15 mil reais, é um tá absurdo. louco. Bom, esse vídeo aqui pode ter uma parte 2 facilmente, depende de vocês baterem a meta de likes e se inscrever aí no canal pra ajudar a gente, beleza? Inclusive pode comentar uma outra empresa que vocês sabem que faliu, que vocês queiram que apareça na parte 2. Valeu? É nóis!